Veremos nesse vídeo: homossexualidade é uma doença, uma característica de nascença ou uma opção? Como saber se nasci homossexual? O homossexual vai para o inferno? Qual a maior mentira de Satanás por trás da homossexualidade? Existe cura gay? Sou gay, devo tentar mudar? Como se relacionar com um filho homossexual? Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Sem preconceito. O que a Bíblia fala sobre homossexualidade? Esse vídeo nos mostra como a ciência, a Bíblia e a experiência de vida pode nos mostrar um novo foco sobre a homossexualidade. Sim, sem preconceito, sem que cristãos invadam o espaço dos homossexuais e sem que os homossexuais invadam o espaço dos cristãos. Então quer dizer que um cristão não pode ser homossexual? Bom, assista ao vídeo e entenda claramente o que a Bíblia fala sobre esse assunto tão polêmico, tão atual e tão antigo quanto as escrituras bíblicas. Que Deus te abençoe. Homossexualidade é uma doença, uma característica de nascença ou uma opção? Olha, uma doença é o que nos faz sentir mal, um mal-estar, a perda da razão ou coisa parecida. Não me parece que alguns homossexuais estejam assim. Pelo contrário, alguns deles parecem felizes, mais até que muitos heterossexuais que conheço. Definir a homossexualidade como doença é uma forma muito preconceituosa de ver as pessoas que são diferentes. Eu não vou estender mais o assunto em relação a ser doença ou não, porque definitivamente não é. Isso está claramente divulgado aí na internet. Um dia eu recebi uma mensagem de uma mãe cristã desesperada, porque o seu filho tinha dito que era homossexual. Ela queria saber o que ela deveria fazer para o filho parar com essa conversa esquisita, sabe? O que ela tinha feito de errado, como ela ia fazer agora, enfim. Ela estava bem chateada e desesperada com a situação. Por ser uma pessoa que assistiu os meus vídeos e eu não conhecê-la pessoalmente, e também por tanta polêmica que existe sobre esse assunto, eu confesso que eu pensei por muito tempo se deveria respondê-la ou não e como eu ia respondê-la. Por fim, orando, entendi que era minha obrigação ajudá-la. Afinal, Deus confia um chamado à vida de cada pessoa e nós não podemos deixar de lado e fingir que não ouvimos quando alguém pede ajuda. Não que eu seja o super-homem ou entenda de tudo, mas por alguma razão aquela pessoa confiou em mim, abrindo seu coração e crendo que de alguma maneira eu pudesse ajudá-la. Olha, o que eu trago nesse vídeo é a resposta que passei para ela, baseada em pesquisa científica, experiências que vivi com amigos, parentes e pessoas homossexuais que eu conheço no meu dia a dia. Eu cito inclusive o exemplo de um youtuber conhecido e, é claro, vou falar também sobre aquilo que a Bíblia fala sobre homossexualidade. Então, se não é doença, será que uma pessoa homossexual nasce homossexual? Olha, uma pesquisa de uma das universidades de Harvard, que foi publicada recentemente em uma famosa revista sobre ciência, diz que não existe gene gay. Ou seja, resumidamente, uma pessoa não nasce homossexual. Eu deixei aí no link, na descrição do vídeo, essa matéria da BBC onde contém a matéria completa. Eu, particularmente, nunca acreditei que alguém pudesse nascer assim, homossexual. Porque se ela nasce homossexual, ela não pode escolher ser diferente. E se ela não pode escolher ser diferente, tal pessoa estaria obrigada a ter uma série de desafios e problemas aos quais ela não escolheu. O que seria uma grande injustiça, tanto nessa vida terrena quanto na eternidade. Por favor, acompanhe o vídeo até o final e você entenderá por que é que estou dizendo isso. Veja se você concorda comigo. É impossível negar que ser homossexual traz um fardo muito pesado às pessoas na sociedade em que vivemos e inclusive mundialmente falando. Isso porque os homossexuais são discriminados profissionalmente, socialmente, familiarmente e é claro que infelizmente aonde eles estiverem, independente do que estiverem fazendo, sempre terá alguém para apontar o dedo para eles. Eles não têm paz nem mesmo em suas próprias famílias. Eu particularmente nunca vi um pai que teve um filho do sexo masculino dizer: olha, meu filho é um lindo menino. Eu quero muito que quando ele crescer, ele encontre um belíssimo homem, barbudo, forte, para se casar com ele.
Normalmente, os pais aceitam a opção do filho ou filha homossexual por amor, mas não é o sonho dos pais que isso aconteça. Hoje em dia, eu já vi muitos homens modernos, muitos casais modernos dizerem assim, meu filho vai escolher qual é a opção dele quando ele crescer. Mas nem eles, que são tão modernos, incentivam tal prática. Me lembro bem, quando há muito tempo atrás vi uma entrevista da Gretchen, sendo um tanto quanto grossa com uma repórter que estava questionando ela sobre o que ela achava da sua filha Tammy ter assumido a homossexualidade, logo quando isso aconteceu. E mesmo a Gretchen sendo tão liberal, era nítido que ela não gostava da atitude da filha. Bom, se não é doença, não é de nascença, então eu só posso acreditar que seja uma opção. Talvez você diga, mas você nem me conhece, como é que você pode dizer que eu nasci homossexual? Bom, nós vamos entender isso no decorrer daquilo que eu estou te falando. Mas como saber se você nasceu homossexual? Olha, embora alguns nasçam mais delicados ou brutos que as outras pessoas, isso não significa que alguém seja criado por Deus homossexual. Estou te dizendo claramente, você não nasceu homossexual. Eu tenho plena convicção que ninguém nasce assim. Digo isso por causa dos estudos científicos que citei e por causa do que aprendi sobre pessoas, sobre Deus e sobre aquilo que o diabo faz na vida delas. Mas calma, eu vou te explicar. Sei que é um tema bastante polêmico e eu não pretendo aqui ser o dono da verdade. Apenas quero expor aquilo que a Bíblia fala sobre o assunto, sobre a homossexualidade. Entenda, essa não é a minha opção. Essa é a verdade contida na palavra de Deus e eu não posso deixar de comunicá-la. Mas talvez você nem acredite na Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus, o que também faz sentido, e eu respeito a sua opinião. Nesse caso, convido que você assista o vídeo que tem em nosso canal que fala A Bíblia é a Palavra de Deus ou uma farsa? Lá você encontra um excelente conteúdo que fala sobre a veracidade bíblica. Mas vamos voltar ao nosso assunto de hoje. Dizer que por mais delicado ou bruto que alguém seja, essa pessoa nasceu homossexual, seria o mesmo que afirmar que uma criança que nasceu com um temperamento enérgico se tornará agressivo e agredirá seus familiares no futuro. Ou que alguém que nasce com uma personalidade tímida, quando adulto, nunca poderá se comunicar bem em público. Embora possa existir a propensão por essa característica de nascimento, essa não é uma obrigação. O futuro não está definido. Se uma característica será dominante na vida de uma pessoa no futuro, se aquele que é mais enérgico será agressor ou não, o que vai realmente definir se o tímido irá desenvolver a capacidade de se expressar em público ou não, será uma série de fatores de ambiente familiar e social, seu desenvolvimento emocional, suas crenças e valores e também suas escolhas no decorrer da vida. Eu sou prova disso. Fui alguém muito tímido aproximadamente até os meus 10 anos de idade. Porém, o ambiente que convivi após os 10 anos, meus estudos, minhas escolhas, me fizeram desenvolver e hoje ter a capacidade de falar em público sem nenhum problema. Mas o que isso tem a ver com homossexualidade, talvez você pergunte? Olha, tudo. Cientificamente, repito, cientificamente, ninguém nasce homossexual. Não sou eu que estou dizendo. E não estou baseado apenas na Bíblia, mas sim em estudos comprovados sobre esse assunto. Ninguém nasce homossexual, mas cada indivíduo nasce com características específicas, que para alguns pode ser parecido mais macho ou mais fêmea do que esse ou aquele, mas isso não quer dizer que isso seja uma opção sexual da pessoa. Apenas define o jeito daquela pessoa de ser diferente das outras. E essa é a grande maravilha da vida. Cada um de nós somos diferentes dos outros. Somos seres únicos. Poderão existir melhores ou piores que nós, mas nunca exatamente iguais. Agora preste muita atenção, olha como isso é sério. Deus diz que escolhemos através das nossas atitudes se queremos servi-lo e assim se queremos entrar no céu ou não. Esse é o nosso tão conhecido livre-arbítrio. Pois bem, se Deus criou uma pessoa homossexual, ou seja, que nasceu para se relacionar sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo, como ele pode predestinar essa pessoa ao inferno? Se Deus é um Deus justo, que Deus justo é esse? Pois é exatamente isso que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim,
mas foram lavados do pecado e separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Perceba que o versículo que citei fala sobre um comportamento e não sobre uma característica física. Diz assim: nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, se Deus criou alguém homossexual, Ele criou uma pessoa condenada ao inferno. E isso vai completamente contra aquilo que o próprio Deus diz que Ele é. Entenda, isso é impossível. Seria o mesmo que Deus dissesse que quem tem olhos azuis, que é uma característica física, vai para o inferno. Por acaso alguém pode mudar a cor dos olhos de maneira natural? É claro que ninguém pode. A pessoa pode usar uma lente de contato ali, mas mudar realmente a cor dos olhos? Nunca. Ele vai permanecer azul. Eu creio que Deus é justo. E alguém justo não poderia de maneira nenhuma agir assim. Olha o que fala em Salmo 11:7. Portanto, justo é o Senhor, e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Nos siga nas redes sociais e descubra como é fácil ler e entender a Bíblia. Ajude outras pessoas a conhecerem a Bíblia. Curta, compartilhe nossa página, se inscreva e ative o sininho. Assim você receberá notificações cada vez que um novo vídeo for postado. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br